Fala pessoal, vamos aproveitar que já estamos aqui então no embalo da nossa lista de tarefas e conhecer mais um hook do React que vai facilitar e melhorar nosso código aqui de uma forma bem significativa. Tá? Até agora passamos pelo useState, já falamos de useEffect, quando a gente está utilizando, por exemplo, funções durante o início, né, durante o ciclo de vida da página, para a gente evitar que coisas desnecessárias fiquem sendo executadas. Passamos pelo useRef, onde nós vimos como criar referência para alguns itens da tela. E falamos agora há pouco do useMemo também, para memorizar algum tipo de informação, por exemplo, contas que a gente precisa, qualquer tipo de cálculo, né, na matemática, na verdade. E no nosso exemplo fizemos ali a quantidade de tarefas que nós temos listados ali na nossa tela. Tá? O que nós vamos ver agora? Vamos ver como funciona um outro hook do React chamado useCallback. Né? Já estou importando ele aqui em cima, useCallback. E o que ele é, para que ele serve? O useCallback ele vai facilitar para a gente, assim como vimos no useEffect, por exemplo, que a gente não tenha alguns itens desnecessários sendo executados toda vez que eu recarrego a minha página. Por exemplo, descendo aqui um pouco nas nossas funções, temos a função handleRegister, temos a handleSaveEdit, temos a handleDelete. Essas funções, toda vez que nós criamos a página, né, criamos a página, eu digo na hora que a gente levanta o servidor e acessa a página. Isso aqui tudo fica guardado em cache dentro do navegador. E toda vez que essa página é recarregada, todas essas funções são carregadas novamente dentro do cache. E a gente não precisa que tudo isso aconteça todas as vezes em que a página for recarregada. Por exemplo, voltando aqui na nossa função, cadê a nossa função? handleRegister. Ó, eu tenho aqui a verificação do input para saber se ele está vazio ou não, para a gente ver se a pessoa está editando ou criando alguma tarefa nova. Depois setamos aqui as tasks. Então nós temos duas dependências, né? Tanto do input quanto das nossas tarefas. Isso daqui fica sendo cacheado, né, ou carregado para dentro da memória do nosso navegador todas as vezes em que a página é recarregada. Então, se eu estou fazendo uma alteração, estou fazendo, por exemplo, um delete, que seja, qualquer um desses dois, a página sempre está sendo recarregada e essa função sendo jogada novamente dentro do cache. Para a gente evitar que isso aconteça, o que nós podemos fazer? Podemos simplesmente utilizar um useCallback, que ele vai impedir que essa função fique sendo recarregada para dentro do cache toda vez que a página for recarregada. Como que nós faremos aí? Cadê ela aqui? handleRegister. Vou criar um espaço aqui para a gente poder observar. Vou criar aqui dentro uma nova função, onde eu vou passar o meu useCallback. Então, mãos à obra, vamos dar continuidade na nossa refatoração dessa função. O que eu vou fazer aqui então? Vou criar um const, vou utilizar o mesmo nome aqui do handleRegister, tá? Porque a gente vai manter essa função sendo chamada para esse mesmo nome. E aqui eu vou colocar um useCallback. O useCallback ele tem uns parâmetros bem parecidos com os dos demais hooks, né? Tenho aqui dentro uma função sendo passada e um array de dependências. Então, dentro da minha função, o que eu vou fazer lá dentro? Simplesmente copiar aqui, vou até dar um Ctrl X para recortar e passar todo o conteúdo ali para dentro. Então, não preciso mais da minha função handleRegister, ela está sendo transformada no useCallback. Passei aqui para dentro, ó, tenho o input lá dentro e o saveEdit. Agora, quando eu quero que isso aqui seja executado? Quando eu tiver alguma alteração na minha variável input ou quando eu tiver alteração na minha tasks. Vejam que passei duas dependências, então toda vez que o usuário alterar o valor aqui dentro do input, ou toda vez que o meu array de tasks sofrer uma alteração, eu quero que essa função seja recarregada na memória do computador. Caso contrário, eu abri a página agora, tem alguma alteração nesses itens? Não tem nenhuma alteração, essa função não vai ser carregada. A gente agora limita ela a funcionar apenas quando ela de fato deve. Então aqui dentro eu vou colocar uma nova função, eu já tenho estudar às 12, acordar às 7, caminhar às 18, dormir às 22. Então, renderizamos lá na tela 4 tarefas listadas. Tá? Uma aplicação maior nós conseguimos perceber o tempo de execução, como seria afetado e a performance da página em relação à utilização desse callback aqui, desse useCallback que nós colocamos na tela. Tá?
Então vamos dando aí mais alguns passos, refatorando o nosso código e melhorando aí o nosso código e aprendendo cada vez mais, devagarinho, cada parte aí que a gente pode utilizar do React, cada hook, cada ferramenta que nós temos para utilizar e tornar o nosso código mais limpo, menos repetitivo e mais leve, inclusive. Certo? Então, vamos continuar aí fazendo o nosso código também.